A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 28 de agosto de 2025. Irmãos, antes de nós irmos para a palavra, antes de nós orarmos nesta manhã, eu queria falar com vocês, irmãos, que essas orações que eu faço para vocês não são somente para um determinado tipo de religião ou para certo tipo de pessoa, não. Essas orações, irmãos, são para todos que querem ouvir, independente da sua religião, da sua crença, se você é cristão ou não. As orações, irmãos, elas são para você, são para todos. Porque aqui, irmãos, nós não pregamos sobre religião. Eu não prego sobre religião, não. Eu prego a palavra de Deus. Porque no céu, irmãos, não existe placa de igreja. A igreja, irmãos, que vai subir, a igreja que vai entrar no reino de Deus, não é a igreja A, a igreja B, não é a igreja do fulano, do ciclano, não. A igreja que vai subir, irmãos, é aquelas pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Essas são as pessoas, essa é a igreja que vai subir. Não é somente uma igreja, ou a igreja do fulano de tal, não. É todo aquele, irmãos, que estiver com as suas roupas brancas como a neve. Essa, irmãos, é a igreja que vai subir. A igreja que estiver vivendo em santidade. As pessoas que estiverem vivendo em santidade, essas pessoas que vão subir, essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja, essa é as pessoas que vão subir. Amém, irmãos? Então, essa oração, irmãos, que eu faço aqui é para todos, todos que quiserem ouvir. Você é muito bem-vindo aqui, porque, irmãos, aqui nós não pregamos sobre religião. Eu não sei, irmãos, qual religião você é, qual igreja você frequenta, mas essa oração, irmãos, aqui são para todos que querem ouvir. Porque aqui, irmãos, nós não falamos sobre religião, nós falamos sobre a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos para a palavra desta manhã. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês que Deus ele tocou no meu coração para estar compartilhando. A palavra do Senhor, irmãos, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra que Deus ele tocou no meu coração para falar com vocês nessa manhã. Irmãos, quem escreveu esse salmo, os Salmos 23, foi o salmista Davi. E Davi, irmãos, ele fala que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque Deus estaria com ele. Irmãos, o que eu quero dizer com vocês nessa manhã é que muitas das vezes Deus ele vai nos permitir passar por situações complicadas. Irmãos, muitas das vezes Deus ele permite a gente passar por situações difíceis. Porque, irmãos, eu falo isso porque tem muitas pessoas que falam que se você entregar sua vida para Jesus, se você se converter, se você trilhar os caminhos de Deus, a sua vida vai ser só flores. Não, irmãos, não é assim. Não é assim que funciona. A partir do momento que você aceita Jesus, que você entrega a sua vida para Ele, a sua vida não vai ser um mar de rosas, igual muitas pessoas falam. Não, irmãos, muitas das vezes Deus ele vai permitir a gente passar por situações. Situações essas, irmãos, complicadas, situações difíceis. A gente vê que o próprio salmista Davi, o próprio autor desses salmos, ele passou por muitas situações complicadas. A gente bem sabe, irmãos, que Davi ele era rejeitado pelo pai. Davi ele era perseguido por Saul, que era o rei. Saul ele tinha inveja de Davi, queria matá-lo. E Saul ele procurou várias vezes matar Davi. Saul encontra de Davi para querer matá-lo. Ou seja, Davi ele foi perseguido. Ele foi perseguido também pelo seu próprio filho. O próprio filho também queria matá-lo, né? Houve uma rebelião na própria família. Então, irmãos, a gente vê que Davi ele passou por muitas situações difíceis. Mas o próprio Davi ele vai nos dizer no Salmo 23, versículo 4, que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque Deus está com ele. Irmãos, por mais que nós passamos por situações difíceis, nós temos que entender que Deus ele está conosco, que nós vamos vencer, não porque nós somos bons, não,
mas porque Deus ele está conosco. Se Deus, irmãos, ele está contigo, não precisa você ficar preocupado nessa batalha. Não precisa, irmãos, de você se desesperar no meio da luta, no meio da situação difícil. Não, apenas creia. Porque, irmão, se Deus ele está com você, ele te conforta, ele te consola, ele te ajuda no momento da adversidade. Muitas das vezes Deus ele vai permitir nós passarmos por adversidade, mas ele sempre vai estar conosco no momento difícil. Irmãos, teve uma época aí que eu estava muito indignado com Deus, porque Deus ele permitiu eu passar por algumas situações. Eu falei, Deus, por que que o Senhor permitiu eu passar por isso? Por que que o Senhor não me livrou dessa situação? E Deus ele falou comigo, quantas situações eu não permiti você presenciar. Quantas vezes eu já te livrei, quantas vezes eu já te guardei. Muitas das vezes, irmãos, nós reclamamos de estar passando por uma situação difícil. Mas Deus, irmãos, ele já nos livrou de muitas situações. Situações talvez até piores do que a gente está passando no momento, ou que você já passou. Irmãos, Deus ele nos livra a todo momento, a todo instante. Mas Deus ele não fica jogando na nossa cara os livramentos. Muitas das vezes, irmãos, Deus ele nos livra e a gente nem percebe. Porque Deus, irmãos, ele não é um Deus que fica jogando na nossa cara os livramentos que ele nos dá. É lógico que tem livramento que ele permite a gente ver, a gente presenciar. Mas, irmãos, quantas das vezes Deus ele já nos livrou da morte, ele já nos livrou de situações difíceis, ele já nos livrou de situações complicadas. Muitas das vezes ele nem fala isso conosco. Irmãos, e se Deus ele permite a gente passar por uma situação, é porque aquela situação que ele quer que a gente passe vai nos ensinar algo, vai nos ajudar, irmãos, a dar um testemunho, talvez no futuro. Talvez a situação complicada que você está passando hoje vai ser o seu testemunho amanhã, vai ser o seu testemunho no futuro próximo. Talvez, irmãos, Deus está permitindo você passar por essa situação para que você venha recorrer a Ele. Porque muitas das vezes, irmãos, quando está tudo bem na nossa vida, a gente não ora, a gente não busca ler a palavra, a gente não busca a Deus. Quando tá indo tudo bem na nossa vida, a gente não clama a Deus, não é verdade? Quando tá indo tudo muito bem, a gente não tem o costume de orar. Mas às vezes Deus permite a gente passar por uma situação para que a gente venha buscar a presença dEle, para que a gente venha clamar a Ele, para que a gente venha ler a palavra. Então, irmãos, o que você deve fazer no momento da adversidade, no momento da luta, é perguntar a Deus, por que que eu estou passando por isso? Deus, o que que o Senhor quer me ensinar? O que que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação difícil? Comece, irmãos, a ter uma visão diferente do problema que você está sofrendo. Começa a se perguntar, Deus, por que que eu estou passando por isso? O que que o Senhor quer que eu aprenda através dessa lição? Não fica reclamando não, irmãos, porque Deus muitas das vezes permite a situação difícil para o nosso crescimento. Porque se a gente não passar por aquela situação complicada, a gente não cresce. A gente não evolui, a gente não desenvolve. Não é verdade? Então, irmãos, tenha sempre isso em mente, de que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não deve temer nada porque Deus ele está contigo. Amém? Vamos orar aqui, irmãos, essa manhã. Vamos entregar nossa vida a Deus. Vamos clamar ao Senhor neste momento, pedindo para que Deus ele venha nos ajudar nas adversidades, para que Deus ele venha estar conosco no momento da aflição. Amém? Vamos orar nesta manhã. Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui neste momento, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, por essa manhã maravilhosa. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu aqui. Deus, nos ajude a entender que muitas das vezes, ó Deus, nós iremos passar por situações difíceis. Nós iremos passar por situações complicadas, mas que nós sempre venhamos entender, ó Deus, que o Senhor estará conosco em todas as situações. Porque essa é uma promessa, ó Deus, que o Senhor nos dá. Deus, que nós não venhamos ficar desesperados no meio da prova, no meio da batalha. Que nós venhamos, ó Deus, sempre perguntar ao Senhor o que que nós podemos aprender com essa prova, com essa peleja, com essa luta. Porque nós sabemos que sempre dá para a gente aprender, ó Deus, com algo, com as nossas situações complicadas, com os nossos momentos difíceis. Deus, até mesmo o salmista Davi, que era um homem segundo o coração do Senhor, passou por momentos complicados. Ele foi perseguido, ó Deus, pelo rei Saul.
Ele foi perseguido pelo seu próprio filho. Ele foi, ó Deus, excluído pelo próprio pai. Mas, Deus, as situações difíceis levaram Davi ao reinado. As situações, ó Pai, difíceis não foram para matar Davi, não, mas foram para que ele crescesse, para que ele evoluísse, para que ele prosperasse. Então, Deus, nos ajude a entender por que que nós estamos passando por uma prova. Porque muitas das vezes, ó Deus, a prova que nós estamos passando é para nos ensinar algo. Então, ó Deus, nos ensina. Nos ajude, ó Deus, a entender o que o Senhor quer que nós façamos para sair dessa situação. Qual é o ensinamento que o Senhor quer nos dar, ó Deus, através dessa prova, dessa luta. Senhor, eu peço a Ti também neste momento, para que o Senhor venha nos ajudar a não temer mal algum no momento da adversidade. Deus, que nós não venhamos nos desesperar, que nós não venhamos, ó Deus, ficar ansiosos, depressivos no meio da batalha. Deus, que nós venhamos entender que o Senhor está conosco, mesmo em meio à situação difícil, mesmo em meio à situação complicada. Porque, ó Deus, nós sabemos que situações difíceis vão vir. Mas o que nós não podemos, ó Deus, esquecer é que o Senhor está conosco, mesmo em meio às batalhas. Assim como o Senhor esteve, ó Deus, com Daniel na cova dos leões. Assim como o Senhor teve, ó Deus, com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O Senhor não nos livrou da fornalha, mas o Senhor esteve com eles na fornalha. O Senhor esteve com Daniel na cova dos leões. Então, Deus, nos ajude a entender que no momento da adversidade o Senhor estará conosco, mesmo no momento da adversidade. Deus, nos ajude a entender isso, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado em todos os momentos. Que nós não venhamos parar, ó Deus, de adorar ao Senhor no momento da adversidade. Não, que a nossa adoração ela venha aumentar no momento difícil, ó Deus, para que o inimigo venha entender que nós servimos um Deus nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Deus, essa é a minha oração nessa manhã. Nos ajude, ó Deus, a entender que o Senhor está comigo, que o Senhor está com esse ouvinte, que o Senhor está com esse irmão, com essa irmã, em todos os momentos. Que o Senhor está conosco. Essa é a minha oração, Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Amém e amém. Vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã, com a oração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.